Eu vou começar pela primeira pergunta. Então, eu falei um pouquinho ali sobre o risco que começa a ser contabilizado a partir de junho. E aí, queria passar para você primeiro, Cook. Porque essa é uma discussão, e talvez até um entendimento que o escritório de assessoria tem muito hoje, sobre, sabe, tirando um pouquinho até o deles da reta às vezes, alguns gestores, eu brinco, quer falar o seguinte: bom, mas se eu for processado só até junho, porque até junho não podia fazer nada. E conversando com alguns juízes, promotores e muito do pessoal, advogados que trabalham no setor, e o primeiro ponto que eles passaram para a gente foi o seguinte: cara, a justiça trabalhista, ela é ruim, ela é bem difícil de ser lidada, para não falar outra coisa. Então, provavelmente, não vai ter muito essa discussão na primeira instância sobre, putz, mas só até junho você podia. E tem um outro ponto também, e aí queria ouvir você, que é aquele negócio da presunção de culpa, ou até aquela parte de, se você não fizer nada, você é culpado, né? Então, eu gosto de brincar com os escritórios assim, pô, até junho você não podia fazer nada. Mas se você for processado daqui a 6 meses, 1 ano, e você não tiver feito nada em 6 meses e 1 ano que você consiga apresentar na primeira instância, e aí você continua, você basicamente falou o seguinte: bom, até junho eu não podia fazer, mas a partir de junho eu posso fazer e eu não fiz. Ou seja, eu sempre quis burlar o fisco, né? Então, acho que tem essa discussão bem forte agora. Queria ouvir um pouquinho dos dois e queria que vocês começassem a comentar pela essa primeira pergunta. Maravilha. Bom, primeiro, boa tarde aí a todos mais uma vez. Obrigado pelo convite. Sempre muito bacana vir aqui falar contigo e com toda a turma que durante muito tempo eu também já convivi na época de advocacia, né? E acho que, assim, trazendo um pouco já de resposta para a tua primeira pergunta, acho que o principal ponto que você falou um pouquinho antes da gente começar, né, no painel anterior, foi a questão do custo Brasil, né? Acho que aqui a gente tem sempre que olhar o que está escrito na norma, o que está inscrito na instrução, e aí quando a gente olha para o que está escrito efetivamente, seja na legislação trabalhista quanto na instrução CVM, a resposta é sim, né? É só a partir de junho de 2023, antes eu não podia. Quando a gente fala sobre custo Brasil, significa, deixa eu ir lá olhar as decisões, né? A gente traz um pouco esse elemento que se comunica com esse último ponto que você falou, que é uma visão da Justiça do Trabalho, desde o início da sua existência getulista aqui no Brasil, de ter a visão de hipossuficiência, né? Onde a Justiça do Trabalho sempre entende que o empregado é o mais fraco, o empregador é o mais forte, então existe sempre uma tendência de se proteger o mais fraco. Por isso que a gente fala de paternalismo, por isso que a gente usa alguns outros termos que, inclusive, também são aplicáveis para o investidor de varejo e para o consumidor aqui no Brasil, né? Acho que são 3 lugares aqui em que se aplica muito hipossuficiência nas discussões judiciais. Essa percepção tem alguém muito mais fraco processando alguém muito mais forte. Investidor de varejo versus distribuidor e banco. A gente vai olhar empregado contra empregador e a questão do consumidor versus as empresas e as lojas onde ele consome. Então, a gente vai estar sempre lidando com essa questão da hipossuficiência, muitas vezes por causa dela que você tem uma tendência do juiz de analisar muito pouco legalmente o que está acontecendo e, óbvio que não de uma forma ignorante, onde, não vou nem ler o que aconteceu aqui, deixa eu já condenar o empregador, uma tendência a muitas vezes ignorar ou passar por cima de comandos como o da CVM, e que eu acho que é curioso a gente olhar na jurisprudência brasileira, que a gente vê isso não só acontecendo no mundo trabalhista, mas também em muitas discussões de indenização civil, né? O que mostra muito esse custo Brasil e esse risco Brasil, a insegurança jurídica que a gente vive. Estou falando só um pouco desses outros processos que não são trabalhistas, porque teve um levantamento que foi feito em 2018, que mostrou que, sei lá, tinha umas 80 decisões judiciais sobre fundos de investimento na época, e metade delas não falavam sobre a existência da CVM, porque juiz só gosta de lei. O juiz não entende muito instruções, né, como tendo força de lei, porque elas não têm, elas são necessariamente administrativas. Então, o juiz ignora a instrução da CVM, o juiz muitas vezes ignora a instrução da Receita Federal, ele vai olhar para o que está escrito na legislação. Quando a gente vai discutir judicialmente o que aconteceu numa discussão, por exemplo, com a Receita, algum auto de infração que não tem a ver com questões trabalhistas, mas alguma questão fiscal, que eu vou lá, sou autuado pela Receita e perdi no CARF, vou entrar na Justiça Comum. Quando eu entro na Justiça Comum para discutir aquilo, a gente não fala de instrução da Receita, o juiz só quer saber de Constituição. Então, tem uma coisa meio assim, sabe, que é o comportamento do juiz, usualmente, nessas discussões, que aí a gente vê no fiscal, a gente vê no civil, e aí, naturalmente, também vê no trabalhista, em que a tendência é ignora
legislação administrativa, ignora a infralegislação aí que está sendo emitida pela CVM, pela Receita, o que quer que seja. Então, do ponto de vista teórico, de novo, a gente sempre teve essa defesa. Eu não posso. Agora, a gente tem levantamento de jurisprudência, né, que acho que você puder comentar um pouco, que mostra que até mesmo quando a gente não podia, tem atuação em que a autuação não tem processo em que o juiz do trabalho falou, não, isso aqui estou reconhecendo um vínculo empregatício, que não pode ter, mas estou reconhecendo. Porque a grande discussão é sempre essa, né? Quando você tem um processo trabalhista e você tem um ex-sócio ou empregado entrando com processo trabalhista, mas que estava enquadrado como sócio, o que ele está pedindo primeiro é o tal do reconhecimento do vínculo. Então, a primeira grande discussão é, quero demonstrar que eu era empregado, e aí, demonstrando que eu era empregado, e aí vem toda aquela questão do como se reconhece o vínculo, vou começar a cobrar a verba que eu não recebi, vai vir o INSS aqui e falar, pô, você deixou de fazer contribuição previdenciária, vai chegar a Receita, chega todo mundo te batendo. Porque, teoricamente, existe uma relação, um vínculo empregatício que não foi reconhecido e foi tratado como sociedade. Aí, se você quiser comentar um pouco do... Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que, assim, também, um dos outros princípios, né, que norteiam a justiça do trabalho é a questão da primazia da realidade. Então, basicamente, se sobrepõe os fatos e as provas que venham a ser vinculadas no processo do que, de fato, o contrato ou a formalidade que essa pessoa tinha, o vínculo com a empresa, né? Tanto o vínculo como sócio ou o vínculo como CLT agora que é possível. Então, basicamente, acho que o nosso entendimento é mais no sentido de que, se você não tomar as medidas e começar a ter um plano de transição, pode ser que esse vínculo e esse risco seja passível de 5 anos para trás, né, do ajuizamento da ação, que é a questão da prescrição quinquenal. Então, eu acho que o primeiro ponto é você começar a ter medidas e um plano de transição para esses profissionais que estão passivelmente com uma cota, para que eles migrem para outros modelos de contratações, como é que a gente vai falar mais para frente. Eu acho que aqui, pegando a parte da hipossuficiência e até tentando fazer uma pergunta para você, Igor, que está fazendo muito essa parte junto com os escritórios. Acho que tem um outro ponto, até antes de falar da hipossuficiência, que eu deixei aqui, muito escritório também esquece desse ponto da receita, né? A gente já está escutando que a receita está olhando muito bem para esse setor, né? Lembra, a gente falou, o setor não paga quase nada de imposto, porque sempre acha a forma ali de fazer via distribuição, sempre acha uma forma ali de fazer venda de cota sem ganho de capital, entre outros ganhos aí, outras estruturas que tem como um todo. E você ser processado trabalhistamente não exclui também da Receita vir aqui te atuar. Na verdade, até aumenta a chance. Ou vice-versa, né? Você tomar uma atuação da Receita, porque você não está pagando o ISS de forma correta das suas filiais, por exemplo, e o fiscal da Receita chegar para o fiscal trabalhista ou para o MPT ou para alguém especificamente e falar assim, cara, dá uma olhada naquilo lá que tem alguma coisa de errado lá naquele local. Então, eu acho que o grande ponto aqui, e é esse o ponto que o Igor gosta de falar e que a gente tenta reforçar na WZ, é, mais uma vez, tipo assim, não subdimensione esse risco. Esse risco também não vai para matar a empresa, não é algo da noite para o dia, mas não dá para ficar parado, sabe? Não dá para ficar sentado na cadeira e falar o seguinte, bom, beleza, vou esperar esse risco acontecer com alguém, vou esperar alguém se ferrar aí no mercado para eu começar a trabalhar em alguma coisa. Não, já começa a pensar num plano de transição. E essa parte da hipossuficiência é muito discutida no mercado, porque todo mundo pega aquele assessor que ganha muito bem e gosta de falar o seguinte, mas esse assessor ganha bem, não tem como ele falar que ele não sabia qual contrato que ele estava assinando, que era o que você estava falando agora. Mas a gente sabe que aqueles 70% daqueles assessores com uma cota, nem todos ganham tão bem assim. Além disso, a gente tem um ponto que eu queria te ouvir, que é a parte do assessor PJ, que é uma outra migração que a gente vai começar a entender no setor, que a gente tem um modelo do PJ. Como é que eu faço hoje, se faz sentido eu trazer esse assessor PJ, se isso mitiga ou não mitiga o risco? Porque em determinado momento, e agora a gente teve uma nova decisão do STF, que até validou essa parte da hipossuficiência, que saiu agora de 31 de maio, então queria ouvir um pouquinho de vocês dois também, mas passar agora para o Igor agora. Essa questão da pejotização, né, a gente teve uma decisão no mês passado, se eu não me engano, do STF, decidindo ali como lícito outras formas de ter o vínculo de trabalho. Então, não é só o CLT que é o vínculo legal. Então, você pode ter, através da pejotização, parceria e outras formas de associação, certo? A questão da pejotização, ela mitiga o risco se feita de maneira correta. Então, com um profissional que realmente é autônomo, aquele profissional que você não vai cobrar horas, não vai cobrar metas, que ele não tem os requisitos do vínculo empregatício.
Porque nada adianta você pejotizar eles e deturpar o modelo, porque, no fim, vai em encontro com o princípio que eu mencionei anteriormente da primazia da realidade. Você vai ter o contrato, mas de nada vai valer ele, porque, no fato, colhendo as provas e no processo, vai ficar demonstrado que ele, de fato, era um colaborador que deveria estar empregado ali através do vínculo seletista. Acho que aqui, só complementando, pegando até o ponto que eu acabei não respondendo também, que foi complementado, que é o não fazer nada vai significar muito aqui, né? Então, essas ações, como o próprio plano de ação, de deixa eu tentar resolver esse negócio, vai acabar dando muita demonstração de, poxa, eu não estou aqui usando o artifício da sociedade para deixar de pagar encargo trabalhista. Eu estou, na verdade, tomando... Porque essa é a narrativa que vai tentar ser construída. A de você chamou de sócio só para não pagar o encargo, só para não pagar o imposto. Essa é a narrativa que tem que ser desconstruída. Ela vai ser desconstruída mostrando esse plano de ação, mostrando que houve alguma consistência e diligência no momento em que se entendeu que se poderia fazer essa mudança de contratação. E o ponto aqui vai ser justamente, acho que, indo como muito bem colocado, dessa questão da primazia da realidade, na cabeça do juiz ou da juíza, a suposição vai ser sempre de que e isso é o que a hipossuficiência causa, de que o empregador está certo. Então, vai ser sempre o empregador... De que o empregado está certo, desculpa. De que o empregado está certo. Então, o autor da ação vai chegar falando um monte de coisa, olha, eu acho que tinha vínculo, eu quero esse reconhecimento, e quem tem que provar que não tinha é o empregador. Então, esse tipo de medida, como o próprio plano de ação, como a própria formalização de que esse assunto está sendo estudado para se fazer essa conversão, é o que vai demonstrar como evidência física de que, olha, a gente não está fazendo isso aqui para deixar de pagar imposto. A gente, na verdade, está querendo resolver essa situação, só que vai precisar de prova, né? Porque se a gente estiver só ali na conversa, se não tiver evidência, a tendência do judiciário é sempre de acreditar, porque a gente entra só numa questão de crenças ali, né? Quando está todo mundo só falando o que acha, no que o empregado está falando e não no que o empregador está, né? Então, acho que a questão do plano de ação aí também faz muito sentido nesse aspecto. Tentando só trazer um pouquinho para o modelo de negócio e fazendo um pouquinho a junção, toda essa parte jurídica que a gente acabou de ter essa discussão, junto com a estrutura de PJ, eu gosto sempre de reforçar, porque é natural do setor tentar arrumar uma forma de dar o bypass. Qual que é a forma de dar o bypass? É natural do brasileiro, né? Que paga tanto imposto, tentar dar uma reduzida na carga. Tentar dar a forma do bypass, exatamente. Eu acho que o grande ponto aqui é entender que PJ não é uma forma de dar o bypass. Sabe? E se você for implementar um modelo de PJ, trate como autônomo. É sem meta, é sem subordinação, é sem liderança. Modelo corporativo não é assim. Então, se você quer montar um modelo corporativo, provavelmente o modelo de PJ não seja interessante para você. Pode até ser, mas vai ser um modelo de negócio bem diferente do que vocês estão vendo que aconteceu hoje. Talvez seja muito mais próximo de um modelo estruturante, de um modelo inicial, de alguém que queira estar longe da empresa, sabe? O modelo de PJ. E eu gosto de dar exemplo dessa decisão. Essa decisão do STF, ela aconteceu por causa de um profissional, um advogado, que tinha um movimento de PJ dentro de um escritório de advocacia e que tinha toda a parte de suficiência, porque ganhava bem, era muito bem remunerado, sabia o que estava assinando, óbvio, era um advogado, né? Então, provavelmente deveria ter muito ciente o que estava fazendo. Mas não só isso, né? Eu acho que o STF veio com essa estrutura e isso causa um pouquinho mais de conforto se a gente for botar esse modelo de pé. Só para reforçar, não é para fazer isso da noite para o dia, porque ainda tem algumas coisas para acontecer, desde em sistema de Ancor, como a própria corretora. Então, a XP, BTG, acho que eles ainda não estão prontos para receber esse tipo de profissional, esse tipo de vinculação de assessor PJ com o escritório. Mas, mais uma vez, você pode ter um modelo de transição, um plano de ação, que foi o que a gente comentou, para determinados assessores, caso eles não aceitem, né, subir o número de cotas, crescer no partnership, ou se tornar CLT, virarem PJs. Pode ser algo nesse estilo. Entendeu? Então, eu acho que mais esse caminho que a gente queria trazer. Não sei se você... Acho que só um ponto com relação a a questão da pejotização é que a pejotização também, em geral, ela induz que não existe exclusividade, né? E aí acho que aqui, pensando agora no lado regulatório de compliance, eu não posso trazer um assessor para trabalhar comigo como PJ que não seja exclusivo meu.
né? Eu não posso ter um assessor como PJ trabalhando para várias outras assessorias, que não só para mim. Então, em geral, você teria que trazer exclusividade na pejotização, né, na relação PJ agente autônomo com a outra PJ agente autônomo, o que, de alguma forma, já ia trazer um pouco da parte do reconhecimento do vínculo trabalhista, né? O cobertor é curto, né? Aqui tem até uma pergunta que a gente recebe, que é o seguinte: o assessor de uma cota... Não, agora, se é via PJ, eu tenho um distanciamento muito grande entre a minha empresa e esse assessor de uma cota. Eu não consigo garantir que ele vai ficar comigo um determinado tempo. E a gente comenta o seguinte: mais provável e mais seguro que você faça um contrato de PJ com PJ do que o contrato de uma PJ com o assessor de uma cota. Porque aqui eu vou questionar o vínculo societário e até eventualmente te ameaço, como já aconteceu no setor, de ir um processo trabalhista se você não me liberar. Porque ao mesmo tempo que você não deixa esse assessor sair por causa de um acordo societário, você também eventualmente está transformando ele como sócio, você tem outros riscos que você está correndo aqui no meio do caminho. Então, a gente entende aqui, e aí até, eu acho que, não sei se é o mesmo entendimento de vocês, quando você faz contrato PJ com PJ, putz, eu posso fazer sim exclusividades, um tempo maior, eu posso ter todo non compete, non solicite, que existe também num acordo de sócio que vocês estão acostumados, entendeu? E eu acho que ali volta naquela lógica que a gente falou, a profissionalização da sua estrutura. Se você vai fazer uma estrutura de PJ com PJ, você vai ter que controlar aquele resultado ali, entendeu? E não tratar como você trata hoje, como algo indefinido, que dá data da saída e por aí vai. Então, aí fica muito difícil. Só para fechar, PJ com PJ ela é muito válida no Brasil se a gente olha, por exemplo, o setor de shoppings. O setor de shoppings tem contratos extremamente, talvez, abusivos, como vamos falar, né? Porque os contratos são muito pesados. Só que esses contratos, eles param de pé. Por que esses contratos não param de pé, eventualmente, num acordo de sócio de uma cota? Porque daí eu tenho aquela caracterização que eu estou fazendo um contrato com uma pessoa física e daí por suficiência que quando é PJ com PJ isso acaba fazendo um pouquinho menor, porque é empresa com empresa. Você normalmente tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil até para te ajudar nessa parte da assinatura de contrato. Então fica muito difícil você ir no juiz e tratar com que eu assinei algo que eu não sabia, né? E acho que aqui uma coisa só, para mim, pelo menos, é importante cristalizar um pouco também o que é, deixar um pouco mais claro o que cristaliza o risco trabalhista, né? Porque a gente está falando aqui de um risco trabalhista que a gente está contabilizando, que a gente está avaliando, mas como é que ele vira, como é que esse risco vira problema, né? E a gente vai ter duas fontes para isso, e uma com muito mais evidência do que a outra, que é a gente tomar um processo trabalhista. Então, o que vai cristalizar esse negócio é mandar um associado embora, que tem uma cota, e o camarada, a pessoa resolve, vou entrar com uma ação trabalhista, vou pedir o reconhecimento de vínculo. Então, aqui é a nossa maior chance teórica de ter problema, mas existe uma segunda forma de se cristalizar esse risco. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, teoricamente, se você não mandar nenhum assessor de uma cota embora, você vai começar durante esse processo do plano de ação, em que está pensando ainda, segura um pouco nas demissões e nos cortes. Talvez seja isso um pouco para ser pensado aqui. Porque o outro caminho vai ser o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho está preocupado com escravidão, está preocupado com trabalho infantil. O ideal é que eles fiquem muito mais preocupados nos problemas reais que o Brasil tem do que a estrutura de contratação do assessor de investimento. Então, acho que é importante também a gente pontuar aqui um pouco da onde pode estar vindo o problema e entender que a maior chance dele vir é de uma ação trabalhista de alguém que manda embora, e não de uma ação do Ministério Público do Trabalho, que óbvio que sempre pode acontecer, não dá para falar que não, mas que talvez tenha uma chance um pouco menor. Eu não sei até se vocês chegaram a falar comigo. Aqui tem um comentário antes de passar para você, que eu acho que talvez você que está no setor ali um pouquinho afastado, a gente já te atualiza, mas teve uma denúncia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas teve uma denúncia de trabalho escravo dentro do setor de assessoria. Óbvio que é um extremo, né? Escravo? Foi errado, né? Tipo, um assessor que ferrar com a assessoria e denunciou a assessoria de trabalho de escravo. O meu grande ponto, que aí eu queria te passar a bola, é o seguinte, além para isso, que o Igor está ciente, obviamente, tem a parte da receita também, né? Então não só isso, tipo, outro risco que pode acabar gerando esse risco trabalhista. Então, acho que esse risco do Ministério Público, ele sim fica um pouco mais longe, mas acho que depois dessa do trabalho escravo aí, eu já não sei se é mais tanto. Eu estou te atualizando porque isso foi agora, tá? Foi anunciado aí pelo próprio fundador numa live aí tem algumas meses. Então, mas até pegando um gancho da questão do próprio MPT, tem o risco também de vocês estarem fazendo em massa essa questão da pejotização
e o MPT entender que vocês estão querendo burlar as leis trabalhistas, e aí vir também uma ação do próprio MPT. Então, esse é um outro risco que vocês têm que se atentar, de forma que não burlar, né, não tentar burlar esse modelo de contratação, como o Felipe gosta de falar, de deturpar, né, e não fazer isso em grande massa, e não aplicar essa pejotização para todos. Né. Tem duas perguntas aqui ainda, a gente foi querendo não passando por uma com a outra. Já vou abrir, acho que tem duas perguntas, eu queria fazer responder rapidamente a 4. Mas o setor de advocacia e o setor de gestora fazem isso, por que a gente não pode fazer? Uma coisa que eu até conversei com o Cook, eu falei o seguinte, pessoal, vocês nunca andaram por baixo do radar como anda o setor de gestora e de advocacia. Primeiro ponto, vocês estão sempre na mídia, sempre fazendo um barulho gigantesco, porque vocês são comercial e vocês têm que captar. Esse é o papel de vocês. Então, quanto mais barulho, melhor. Mais eu fico na mídia, mais eu trago o cliente. Perfeito? Isso também tem consequências. Um outro ponto pessoal, o modelo de trabalho, o perfil do profissional que está dentro de uma assessoria é completamente diferente de um perfil de profissional que está dentro de uma gestora de um escritório de advocacia. Eu não consigo, pelo menos eu não conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço que estão dentro do setor de gestora não quer sair do setor de gestora. Que está no setor de advocacia também não pensa em processar o escritório de advocacia. Já no mercado de assessoria, é completamente diferente. Tem assessoria que a gente fez análise que tem 70% dos profissionais já processaram o banco. Essa é uma cultura presente dentro do setor bancário. Então, a gente não pode comparar o setor de assessoria com o setor de gestora e advocacia. Então, aqui eu quis responder bem rápido, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, mas para tentar finalizar e abrir já para a Luz e Marco, tem a primeira pergunta. Queria perguntar para vocês se vocês acham que agora o risco é maior ou menor trabalhista. E aí eu passar assim, eu acho que o pessoal confunde, né? Eu acho que o novo modelo ele veio para facilitar, não para aumentar o risco. Porque o risco sempre existiu. Aqui é um ponto que tem que ficar claro. O risco de alguém te processar trabalhistamente sempre existiu. Só que você nunca caía no processo trabalhista porque você não podia estar no processo trabalhista, porque você só podia contratar essa pessoa com uma cota. Porque todo mundo pode ser processado no Brasil, mas o processo para caracterizar o vínculo trabalhista, até agora, ele era baixo. Então, ele acabava indo para uma câmara de arbitragem, onde o escritório acabava ganhando. Agora, o risco continua existindo, só que, eventualmente, antes você não conseguia mitigar, agora você consegue mitigar, né? Perfeito. E acho que aqui a comparação com gestora e com sociedades de advogados é muito boa, porque, assim, no final das contas, o que existe é um acordo relativamente implícito ali, né, entre os profissionais do mercado, da gente não se acionar. Também porque acho que, além do problema do eventual do reconhecimento de vínculo que a gente teria numa partnership, o principal problema é da hora extra, né? Se a gente fosse ganhar hora extra no mercado financeiro, não tinha muita empresa viva ainda por aí. Então, existe, acho que essa visão relativamente implícita no mundo das gestoras e das sociedades de advogados, que, assim, é uma confiança social construída aí que a qualquer dia pode acabar também, né? Então, no final das contas, não é o tipo de coisa que a gente pode se apegar muito, é só uma realidade do mercado que vem funcionando dessa forma já faz alguns anos. E acho que quando a gente traz bastante gente do setor bancário, que é o que acaba acontecendo muito nesse mundo da assessoria, a gente aumenta esse risco porque é um setor que tem uma tendência maior de processo de litígio trabalhista, né, como o próprio Felipe falou. Então, só que quando a gente vai olhar para isso nas gestoras e nas sociedades de advogados, não é que faz de qualquer jeito, bota aí como uma cota. Existe toda uma forma de racionalizar a partnership, inclusive para que ela seja efetivamente uma partnership, né? Aqui, no sentido de a gente não está criando partnership em gestora para pagar menos imposto trabalhista. Muitas das partnerships que são criadas em gestoras são efetivamente partnerships. Então, existe uma necessidade de uma análise sobre, dentro do teu quadro, quem que realmente está exercendo uma função de sócio, quem está exercendo uma segunda função que a gente pode chamar de associado e que pode, sim, já ter determinados direitos políticos, já ter algum nível de transparência, ser tratado como sócio, mas um sócio menor. A gente sempre tem que lembrar que tem sócio controlador e sócio minoritário. O sócio minoritário normalmente tem alguma subordinação ao controlador, uma versão diferente de subordinação, mas, então, assim, tem muitos instrumentos que a gente usa na partnership do gestor e da sociedade de advogados que é para refletir bastante a realidade do que está acontecendo também, não só para deixar de pagar encargos trabalhistas, por exemplo. Então, acho que essa avaliação
detalhada de qual é a função de cada um, não pegar a pessoa que é o exagero que eu já vi isso, a secretária era associada, né? Pô, vou colocar a pessoa do TI, aquele TI na época que a gente chamava da área de informática, não os dev, né? O cara da informática lá é associado da gestora, entendeu? Esse é o tipo de coisa que não faz muito sentido. Então, está dentro do business, está gerando para o negócio, tem como mostrar que agrega valor e tem como mostrar senioridade, é bastante legítimo e bastante justificável a criação dessas partnerships como sendo efetivamente uma estrutura de incentivo e uma estrutura societária que é ideal para o funcionamento do negócio. Pode falar. Eu acho que só para reforçar, o partnership a gente vai falar muito no final, mas aí o partnership é o partnership de verdade, né? Onde a pessoa paga pela cota, onde a pessoa tem aquela parte toda que a gente acabou de comentar, que é a alteridade de se tornar sócio, ter acesso à sociedade, ter acesso ao que está acontecendo na empresa como um todo, né? E até pegando o gancho da tua questão de se esse risco ele aumenta ou diminui, se você se manter no modelo atual, né, tratando o sócio que deveria estar como CLT com uma cota, esse risco aumenta significativamente. Mas, se você fizer uma transição, né, alocar cada assessor no seu devido modelo, ou seja, quem deve ser PJ como PJ, quem deve ser seletista como seletista, e os sócios devidamente como sócios, eu acredito que esse risco é mitigado. Ele até diminui, né? Na minha visão, se você, assim, porque o risco trabalhista, pessoal, é Brasil, do Zé da padaria. E aí, bem-vindo ao mundo. Eu acho que é mais ou menos assim também, né? Bem-vindo às assessorias. A CVM agora fez assim, bem-vindo ao mundo. O risco trabalhista agora também é seu. Então, o Zé da padaria tem, a WZ tem, todo mundo tem. Então, qual que é o que você tem que fazer? Você tem que mitigar, deixar as coisas mais claras dentro do seu negócio. E aqui sabe aquele dia a dia que você tinha, que você ia tocando o negócio, não pode mais ser feito assim. Você agora tem que tratar o negócio como uma empresa mesmo e não só sobre uma boutique de investimento. Principalmente se você quer crescer o seu negócio, se você quer trazer outros assessores. E aí eu acho que se você fizer o negócio direito, o risco só diminui, tá? E acho que esse é um bom ponto, né? Acho que vocês não estão passando a encarar um problema novo, vocês estão agora começando a encarar o problema que as outras empresas normalmente também encaram no Brasil como um todo, né? E acho que um ponto relevante aqui isso também eu vi muito na vida, estou lidando com isso agora também, o que é partnership para vocês? E aí aqui até menos num contexto trabalhista e na relação dos sócios, né? Acho que muitas vezes eu já contei essa história. Eu já montei muita partnership na época que eu era de escritório de advocacia e foram algumas vezes que eu levei, fazia o term sheet, como é que ia funcionar tal, levei para apresentar para os sócios da empresa, na verdade fiz com os controladores e aí fui levar para os sócios menores. No dia que chega lá, um dia bonito, vamos lá, apresentar quais vão ser as regras da nossa partnership, e apresentava 3 caras e ia embora no mesmo dia, por causa da apresentação, porque cada um tem um conceito de partnership na cabeça. Então, o alinhamento do que é partnership para vocês, do que vocês entendem como partnership para os funcionários de vocês, não funcionários, olha eu aqui aumentando o risco trabalhista de todo mundo, né? Mas para os sócios de vocês, o que é a expectativa, o que é uma partnership, eu acho que é uma coisa muito, muito importante de ser feita, porque existe uma fantasia, eu acho que é uma fantasia bem específica que a gente está tendo aqui no Brasil, que é essa partnership onde eu entro como minoritário e eu vou ganhando espaço, eu viro controlador da empresa. Entro no comitê executivo e daqui a 5 anos eu sou o dono desse negócio. Eu que não botei R$1, eu que não precisei em nenhum momento botar dinheiro a mais na empresa, só pelo meu resultado. Isso aconteceu 3 vezes no Brasil, gente. Nunca mais. Aconteceu quando o Pinheiro Neto morreu, aconteceu uma vez no Garantia e uma época no Pactual, quando trocou o controle. Então, assim, só que existe essa visão fantasiosa, que muitas vezes você vai perguntar para a turma que está começando, eles acham que é esse o caminho. Como se não existisse sócio controlador, como se não existisse quem entrou, pagou a primeira cadeira, pagou a primeira mesa, pagou o primeiro computador, que é a real tomada de risco de se empreender. Não é só tempo, é tirar dinheiro do bolso e botar no empreendimento. Então, acho que aqui, quando a gente vai para essa transição de montar uma partnership de verdade, é muito importante ter a conversa do que é uma partnership para você. Porque é absolutamente possível, e é o mais comum no Brasil, a partnership com sócio controlador. Tem um sócio controlador que nunca vai deixar de ser controlador e o que ele está dando é algum espaço de governança, algum espaço de transparência, mas não está falando, vem aqui que um dia você pode sentar no meu lugar. Ninguém está falando desse negócio. Mas existe um pouco essa fantasia nessas discussões. Então, também é importante, nessa discussão de partnership, alinhar, olha,
qual que é o topo da cadeia aqui da partnership? É onde que dá para chegar? É no comitê executivo? Mas com 51% da empresa? Não. Primeira partnership que eu trabalhei tinha até, e eu sempre recomendo isso, uma previsão que é do sócio controlador eu estou disposto a abrir mão do meu equity, mas eu nunca caio de 51%. A primeira partnership que eu trabalhei foi assim, e eu nunca vi, não nunca vi, né, mas acabei vendo, na grande maioria das outras estruturas, sempre esse tipo de posição. Ó, eu não vou baixar do controle. Mas, de novo, muita gente que está entrando na tua partnership não sabe que existe essa predisposição ou acha que algum dia vai virar dono de uma empresa que não foi ela que criou. Então, só queria trazer um pouco esse elemento, ele é um pouco menos trabalhista, mas eu acho que como o que resolve é criar uma partnership de verdade, essa, para mim, é uma das conversas mais importantes para ter. Para isso envolve desde a apresentação do modelo de negócio, não só, mais uma vez, como eu comentei no início, contratar um escritório de advocacia, botar o acordo de sócio de pé, assinar esse acordo de sócio e falar, bom, agora eu tenho um partnership, né? Acho que envolve ter um financeiro bem feito, divulgar esse financeiro, fazer o gerencial bem feito, atualizar os contratos, ter o modelo de negócio como um todo, apresentar como é que esse modelo de negócio vai realmente funcionar e botar para rodar. Vou abrir agora já para a primeira pergunta da Luzimar, mas acho que o grande ponto aqui do partnership, até vai ter no último painel, vai cada vez ficar mais claro essa parte do partnership, e aí, para quem eventualmente tem, para deixar um pouquinho do gostinho aqui, porque agora, quando eu tenho CLT, PJ e sócio, eu tenho, inclusive, estruturas de ganhos diferentes. Hoje, o assessor uma cota, ele tem um benefício, ou seja, ele tem todo o potencial de ser sócio, mas ele não tem nenhum risco de ser sócio. Ou seja, ele não botou o dinheiro, ele não assumiu o risco, mas ele ganha tudo via dividendos, não paga imposto, não faz nada desse tipo. Então, a gente fala o seguinte, bom, agora, cada vez mais, o assessor que vai querer ter ou ser CLT ou PJ, ele também tem, vamos falar, prejuízo quando ele vira um CLT ou PJ. Quando ele ganha o bônus dele, quando ele ganha a remuneração dele, tem toda a estrutura ali por trás, não é só a empresa. Então, se tornar sócio, que por muito tempo foi desmerecido dentro desse setor, porque realmente no partnership pouco existiu, né? 70% dos profissionais hoje têm uma cota, esse profissional, esse partnership vai começar a ficar mais atrativo. Coisa que a gente pensa aí nos últimos um ano e meio, de tanto partnership que foi mal vendido ou mal feito no setor, porque só foi assinado um acordo de sócio, foi desmerecido. A gente sabe que as negociações hoje no mercado, quando você fala de partnership, o profissional fala, não quero equity, eu quero luva, entendeu? Por quê? Porque esse teu equity aí a gente já entendeu que não funciona para nada, tu me cobra um valor absurdamente caro. Mas agora, com esse novo modelo, e aí aqui fica o gostinho, vamos terminar esse assunto lá no último painel, porque senão a gente vai aprofundar, e eu vou deixar aqui para o Patrick complementar bem sobre os modelos que a gente fala no mercado junto. Luzimar, por favor. Boa tarde. Metade da minha pergunta já foi respondida. Dentro desse plano de ação que a gente está falando, né, começar a ter um plano de ação para chegar, não sair desesperada para fazer qualquer coisa. Eu acho que segue essa linha que vocês colocaram, né? Ver realmente quem não é o assessor de fato, que não tem carteira de clientes, e a gente fazer um plano de ação começando por aí. A pessoa de marketing, o especialista que não tem carteira, que dá assessoria do BEC, o financeiro, enfim. Né? Uma empresa que hoje você está no modelo corporativo, você já tem esse tipo de problema. Mas, assim, eu tenho uma dúvida em relação à questão do assessor que tem carteira, que foi contratado no contrato vinculante. Dentro do contrato vinculante, ali está caracterizado toda a parte de cotas, enfim, cada um tem o seu modelo, mas, assim, no meu caso específico, tem um modelo, né? Ele é assessor, ele veio contratado para trazer a carteira. Ali, no contrato vinculante, fica bem claro que ele está entrando como sócio, com uma cota, tudo direitinho. Aí eu pergunto, nessa situação agora do CLT, vão ter casos, né, como a gente colocou aqui, a gente vai começar um plano. Esse cara em específico, ele não vai entrar no acordo de sócio, ele está com uma carteira, ele está começando, então ele vai ficar com uma cota. E tem lá o contrato vinculante dele. O fato dele ter o comissionamento pela corretora, que está ali caracterizado, né, que ele trouxe uma carteira, que ele assinou um contrato vinculante, que ele está entrando com uma cota, e tem todo um processo de pagamento dele, está caracterizado um comissionamento de carteira, uma remuneração. Desculpa, gente, minha voz está horrível. Está caracterizado que ele tem um comissionamento através da carteira de investimentos dele. Comparando aqui com a parte do associado, vamos dizer assim, lá no escritório de advocacia,
Ele tem lá uma série de coisas também no contrato dele, mas o vínculo que ele tem, que ele ganhou uma causa, ou que ele fez uma ação, ou que ele trouxe um cliente para dentro do escritório de advocacia. Isso não dá uma segurança para a gente? Eu sei que isso é né, gente? A gente está aqui numa troca, porque a cabeça é o Risco Brasil. Mas o comissionamento dessa carteira, quando o cara tem uma cota, isso não ficaria caracterizado? Boa. Daria um conforto Eu vou maior? tentar passar um pouquinho da nossa visão, e aí eu acho que é legal vocês comentarem. Acho que o grande problema aqui, tá, Luzimar, e até tem uma pergunta que a gente não respondeu, e aí eu já vou aproveitar. O problema, assim, não é... O problema é o assessor uma cota mesmo, ou aquele cota mínima, sabe? Que às vezes o pessoal não bota uma cota, mas bota 100 cotas para todo mundo. Esse assessor não é a atividade que ele exerce que vai fazer ele ser sócio ou não. É a forma de você ser sócio. O que é um sócio? O sócio é um cara, como o próprio Cook comentou, que trouxe aportou um dinheiro, que botou na cadeira, que participou dos dividendos proporcionais, que participou eventualmente da criação de alguma coisa dentro da empresa, que é sócio do negócio, sabe? Pode ser que esse profissional nunca te processe. Exemplo, tem um monte de empresa de TI por aí que contrata programador só com PJ. Pode ser que ela nunca seja processada. Pode ser que ela seja processada. Então, existe sim um risco, e sempre vai existir, que é risco Brasil, de você ser processado pelo assessor uma cota. Quando você for processado, eventualmente, por um assessor uma cota, você vai ter que justificar que essa pessoa é sócia. E eu acho que é muito fraca a tese, e aí queria ouvir de vocês, de você falar, não, mas porque ele recebe comissionamento. Tá, mas todo outro setor paga comissionamento, e nem por isso a pessoa que não é sócia, só porque recebeu comissionamento via dividendos, ela se tornou sócia. Todo vendedor recebe comissionamento, entendeu? Eu acho que a parte do ser sócio é a alteridade ali que a gente comentou. E aí tem todo o outro ponto da subordinação e todos os outros pontos que a gente comentou. Então, eu acho que o assessor comercial com uma cota é o risco, tá? E aí eu acho que o legal de você entender é que não é para você nunca mais fazer com o assessor uma cota. É que o assessor uma cota, e eu vou falar isso agora no modelo de negócio no próximo painel, ele tem que ser uma transição. Uma transição para que um dia ele seja sócio. E ele tem que ter um prazo para ele se tornar sócio. Certo? Se você não botar um prazo e deixar isso, como foi feito no setor, em larga escala, cara, eu acho que você vai tomar uma e dessa uma pode vir uma enxurrada. E aí eu acho que não dá para deixar assim. Tem que ter um plano de transição para resolver esse problema. Nem que o assessor, e aí para responder a pergunta que eu não respondi, não é a quantidade de cotas, tá, pessoal? Uma pergunta que a gente sempre recebe assim, tá, se uma cota é o suficiente, então quantas cotas é para ser sócio? Mais uma vez eu falo, a sua pergunta, a resposta que você está procurando é o bypass que você quer dar, né? Se eu falasse para você que era 300 cotas hoje, você ia botar 300 cotas, se um dia tomasse o processo, você fala, mas fala lá com o Felipe da WZ que ele falou que eram 300 cotas. Não, o ponto é você tratar sócio como sócio. Se ele pegou R$5.000 do bolso, R$10.000 do bolso, tirou do bolso, comprou as cotas, se tornou sócio. Imagina ele chegar na frente de um juiz, como eu fomentei, e falar, paguei 5, R$10.000 e não sou sócio. Claro que é, você está aqui, botou uma TED, fez um negócio acontecer, entendeu? Vale acrescentar, né, como já endereçou de alguma forma, que existe um modelo de comissionamento no regime trabalhista, né? Então, acho que, infelizmente, a gente tem aí um comparável em CLT que, pago comissão acaba não sendo o determinante. E acho que aqui, pensando até como a gente normalmente estrutura essas coisas em gestora, as evidências da sociedade, elas vão estar, obviamente, no lado bom, né, do, o que eu estou dando de informação, quanto eu estou pagando, o nível de transparência, o direito político, mas ela também vai estar nos problemas do sócio, no sentido de mostrar que esse sócio corre risco, né, seja o risco se a empresa virar, alguém vai ter que botar dinheiro, vai botar, mesmo que seja só R$1, vai pôr. Né? E uma outra visão, que aí é o comentário que eu fiz, que normalmente é um elemento que nas discussões fiscais, previdenciárias e trabalhistas faz muita diferença, é o salário. Né? É eu ter lá uma pessoa que eu trato como sócia, mas que todo mês ganha X mil reais, o mesmo valor bonitinho, que coincidentemente é o lucro que eu dei naquele mês. Né? Uma das grandes recomendações que se dá nessas estruturas de partnership é justamente essa, você não fica pagando todo mês o mesmo valor. Porque se você pagar todo mês o mesmo valor, você está dando muita cara de salário para esse negócio. Então, a própria volatilidade da receita do negócio teria que impactar na volatilidade da receita do assessor que é sócio. Né? Então, acho que aqui e aí, acho que para fechar um pouco esse comentário meio amplo,
uma coisa que a gente vai ter que olhar é, nesse plano de transição, a primeira coisa a ser discutida não é como tratar a Maria ou o Zezinho, que tem uma cota, é como é que vai ser a minha partnership. A primeira grande discussão. Né? Porque a gente só vai conseguir começar a encaixar os tijolinhos do plano de ação quando eu souber quem eu quero chamar de sócio, quem eu não quero chamar de sócio, quais são os níveis que a gente vai ter, e aí numa discussão profunda mesmo. Né, sobre, poxa, quem que eu quero chamar de sócio? Existe um princípio bonitinho em latim chamado affectio societatis, que é por isso que a gente faz empresa, a vontade de ser sócio que eu tenho. Né? Então, acho que é óbvio que é muito fácil a gente pensar no corte de geradores de receita. O corte de geradores de receita sempre me prejudicou na vida, porque eu sempre fui legal, compliance, tal, mas virei sócio de gestora como sócio mesmo. Então, acho que tem mais a ver, às vezes, com senioridade, com o valor que se agrega, tangível ou intangível, nas relações internas que você tem com as pessoas, do que necessariamente com a receita que está sendo gerada. Né? Tem um livro que o Patrick deu para a gente, quando a gente estava num projeto recente, chama The Partnership Charter, né? Que acho que é um dos exercícios mais interessantes que eu fiz na minha vida, foi por causa desse livro, nas nossas discussões da empresa que a gente estava montando, de como ter uma discussão com seus potenciais sócios para atribuir valor para todo mundo, para cada um, entender o que se espera do outro. Esse é o momento que vocês vão passar, o momento de realmente ter não é uma discussão só, poxa, eu preciso me ajustar porque a norma mudou. Não, como é que eu crio uma partnership? É óbvio, acho que muita gente aqui já passou por esse processo, mas quem não tiver passado, acho que envolve olhar para dentro e falar, quem aqui é meu sócio mesmo? Né? Acho que essa é a pergunta que vai sempre legitimar que a gente consegue minimizar o nosso risco. Porque eu botei de sócio associado quem realmente merece estar nesse papel, dentro da minha visão, e não pessoas que estão sendo muito bem remuneradas, então eu quero diminuir o meu custo de folha. É um pouco o incentivo da decisão que é importante nisso também. Trazendo para a vida real, assim, você casaria com essa pessoa? Tá? É isso. Sócio é casamento, pessoal. Sabe? Então, não, provavelmente, todos esses assessores comerciais que estão com uma cota da sua empresa, você ia falar, não confio nessa pessoa ao ponto de casar com essa pessoa. Óbvio que no sentido figurado. Então, cara, provavelmente você não vai ter a vontade de ser sócio dessa pessoa. E aqui o vínculo começa a alterar. Não necessariamente a prestação de serviço e a atividade, que é o que você estava questionando. Perfeito. Se tiver mais uma pergunta. Oi, boa tarde. Thales Baldinotti, WV Investimentos. Eu tenho uma dúvida, vocês comentaram sobre PJ para PJ. Não sei se vai entrar muito a fundo, mas, por exemplo, eu tenho assessores hoje operacionais, sem carteira. Se eu for eu preciso deles acessando o sistema da XP. Como que seria esse vínculo? Porque ele tem que entrar no meu contrato como PF para ter acesso, para ter o código, para trabalhar. Se eu faço um contrato PJ e PJ, como é que ele teria acesso? Como é que funcionaria esse processo? Bom, esse processo ainda não está muito bem claro pelo setor, nem pela Ancor, nem pela corretora, ou seja, XP ou qualquer outra, mas acho que você não pode confundir o processo de hoje com um novo processo. O que eu quero dizer é que hoje o assessor ele é obrigado a estar dentro do seu contrato, porque para ele entrar dentro da Ancor, você tem que subir o seu contrato social lá. E aí, o seu contrato social dentro da Ancor, você manda para a XP e aí é autorizado o acesso. Porque ele está lá, estava dentro da 497, que é a antiga resolução, que o assessor tinha que estar dentro do contrato social. Então, por isso que eles te obrigavam a mandar isso. Agora, muito provavelmente, ainda não está bem claro, você vai ter que enviar o seu contrato de trabalho. O seu contrato de prestação de serviço ou de trabalho, no caso do CLT. E aí você vai subir o contrato de prestação de serviço lá na Ancor, vai falar que um vínculo não é um vínculo societário, é um vínculo de PJ, ou um vínculo de trabalhista, e aí você vai mandar isso para a corretora que está aprovada dentro da Ancor, e aí a corretora vai ver também esse vínculo e vai eventualmente autorizar. Se a corretora vai permitir assessor PJ, CLT, são outros 500. A gente imagina que não vai acontecer esse impedimento. Teve algumas mudanças, aí, alguns aditivos que talvez foram para uma linha diferente, que a gente já está vendo que vai provavelmente ter algumas alterações, mas não tem como, na nossa opinião, não deveria ter impeditivo da corretora de bloquear a contratação via PJ. Né? Para o D0, então,
por exemplo, uma pessoa de marketing, um headhunter, que não acessaria sistema, não faça nada no D0, né? Eu acho que não faça nada de alteração agora. O que a gente está falando é crie os seus planos de transição, olhem como o Cook comentou, as suas pessoas, quem é sócio, quem eu quero ter PJ, CLT, qual que é o modelo de remuneração. Então, inclusive, é o que a gente está fazendo para os nossos parceiros, né? A gente está formalizando isso. Assine uma ata, formalize, porque se um dia você tomar um processo trabalhista, o que você vai ter lá? Você vai ter a ata, falando, em tal dia eu me reuni com os sócios, fiz esse estudo com a empresa terceira WZ, que veio aqui, fez esse estudo, então, consequentemente, a gente vai criar esse plano de transição para isso estar de pé em tal data. Perfeito? Perfeito. Então, a gente foi lá e botou isso de pé. E aí, sim, eventualmente, em janeiro de 2024, como as coisas estiverem mais claras, aí você pode começar a mudar esses vínculos trabalhistas. Mas eu acho que, nesse primeiro momento, o que a gente fala que tem que ser feito no D0 é você ter essa ata registrada com o seu plano de transição, com o seu plano de ação de como você vai trabalhar. No D0, eu não acho que você, aqui, mais uma vez, não saiam nem semana que vem, nem mês que vem, alterando o vínculo de ninguém do escritório. Tá? Mas saiam daqui em mente que vocês têm que ter um plano de ação para começar a alterar esses vínculos, pelo menos daqui a 6 meses. E aí, para isso, formalizem uma ata com esse plano, como eu comentei aqui, daqui a uma semana, um mês. Tem algumas perguntas aqui no fundo? Max, o primeiro aqui, depois tem um... pode mandar aí, depois o Max. Desculpa. Boa tarde. Minha pergunta seria no sentido de, se eu faço a proposta de partnership para o sócio de uma cota, proposta de compra de cotas para esse sócio, e mesmo assim ele não adquire, né, não vai para frente nessa proposta, eu estaria mitigando o meu processo trabalhista, mesmo com esse sócio, documentando o que foi oferecido para que ele se tornasse propriamente sócio com a aquisição de cotas? Eu entendo que você está só formalizando que ele não é sócio, né? Porque se você faz uma proposta, ele não adquire, você fala, bom, beleza, então ele não é sócio. E aí eu acho que a resposta sua deveria ser o seguinte: te fiz uma proposta de sociedade, você não quer ser sócio, você vai continuar dando benefício para essa pessoa de sócio com uma cota, ou seja, ganhando tudo via dividendos, não pagando imposto, como paga um PJ, como paga um CLT. Não, ou você transforma essa pessoa num CLT ou PJ, ou boa sorte na vida. Eu acho que não deveria você assumir esse risco aqui dentro do negócio. Porque você está dando, basicamente, todas as armas possíveis para falar o seguinte: eu não tenho vínculo trabalhista com você. Então, pelo menos é a minha visão aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Estou assumindo aqui as perguntas, né? Entendi, obrigado. Boa. Max? Tem um Max aqui, depois mais uma lá no fundo. Fala aí, Max, fala alto aí, tu fala alto. Bom, boa tarde, Max, líder da Clã Capital. Queria entender como é que vocês estão vendo, né, o risco de equiparação salarial, né? Eu trabalhei numa agência Select do Santander, que a equipe foi mista, né? Metade veio do Van Gogh, metade foi contratado da concorrência. E aí quem veio de dentro do banco, né, ganhou R$500 de aumento, saiu de R$5.500 para R$6.000. E quem veio do Personalité começou ganhando R$12.000. E eu achei aquilo estranho, eu perguntei para o pessoal que foi promovido, entre aspas, você não fica chateado que você está ganhando 6.000 e o outro está ganhando 12, vindo da concorrência? Não, Max, fica tranquilo. Quando eu sair do banco, eu peço equiparação salarial, porque a nossa função é exatamente a mesma, e a Justiça Trabalhista paga, né, e o banco vai pagar com juros. E quando a gente olha, né, a diferenciação entre o papel da Sorro Investimentos, que tem 1 milhão de carteira, ou tem 1 bilhão de carteira, é a mesma função que os dois têm, né? Como é que o juiz trabalhista vai encarar essa diferença de remuneração e qual o risco que isso de fato tem para a gente? Senhores. Da equiparação salarial, Max, é o nome do meu filho, por sinal, é muito bonito. Ela tem muito mais a ver com descrição de cargo e job description, né, e a função. Então, é muito mais uma conversa analista 1 com analista 1, né? Você vai criar as suas funções, os níveis que você vai ter lá dentro, analista, júnior, pleno, sênior, gerente, VP, director, vai dar os nomes que você quiser para as funções dentro da tua trilha de carreira CLT. E aí, o problema da equiparação salarial está quando você tem uma pessoa, na verdade, 2 pessoas que estão dentro da mesma linha e ganhando de forma diferente. Aí, nesse caso, é o caso que a gente vai ter a chance de ter a equiparação salarial. A questão do, poxa, eu tenho 2 pessoas que estão em linhas diferentes,
mas a que está mais embaixo gera muito mais resultado, aí é um problema de incentivo interno, não é um problema trabalhista. Entendeu? Então, a questão do quanto a pessoa está gerando de resultado não traz a questão da equiparação salarial. O que traz a questão da equiparação salarial é as pessoas terem o registro dentro do mesmo nível, dos níveis que você criar lá dentro, e você pagar essas pessoas de forma diferente. Então, é menos pelo resultado, mais pelo nomezinho da função ali na carteirinha de trabalho, porque isso também vai ser uma coisa que vai ser necessário. Vamos pensar na partnership, vamos pensar também na trilha de carreira do CLT. Todos os nomezinhos, como que começa, para onde que vai. Então, tudo isso vai fazer parte desse processo, desse plano de ação. E aí de novo, só para falar mais uma vez, vai ser nessa equiparação de pessoas que estão dentro da mesma linha, do mesmo nome, de acordo com o registro que está na CLT, que você vai correr o risco, não a questão mais subjetiva de performance. Fez sentido? Na prática, hoje, quem tem uma cota nos escritórios não tem essa denominação, essa regrinha, está equiparado ali, o cara tem uma cota e tem 1 milhão de carteira, ele produz diferente. E como não tem esse salário, porque não é o CLT, estaria todo mundo no mesmo bolo da equiparação. Assim que eu estou entendendo, se não tiver a divisão de CLT para, de fato, uma partnership desenhada, quem está nesse limbo hoje aí está correndo esse risco, no meu entendimento. No CLT vai ficar bem claro ali, como o Cook comentou, mas acho que o grande ponto aqui, tá, Max, você vai pegar uma média de setor que é muito fácil de ser feito, certo? Eu tenho a custódia do setor, eu tenho a rua do setor, eu tenho o comissionamento médio do setor, eu tenho a média de remuneração do setor. Todo mundo que ganha abaixo da média vai pedir a média. Quem ganha acima da média vai pedir acima da média. Mas a média é a linha de corte ali. A gente sabe que tem assessor que ganha R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Cara, essa não é a média do setor. Então, provavelmente, o processo não vai vir sobre o 1.500, 2.000, vai vir sobre a média. Então, eu acho que a média é o mínimo, tá? E aí, daqui para cima. Acho que assim, a equiparação salarial ela vai vir depois que você já teve um primeiro problema, que é ter perdido no reconhecimento de vínculo. Então, porque a primeira discussão é do reconhecimento de vínculo. Então, perdendo no reconhecimento de vínculo, aí a pessoa vai poder querer discutir a equiparação salarial, só que com outras pessoas que também tenham um vínculo reconhecido, e aí fala, olha, nós dois éramos empregados, tínhamos o mesmo nível, e, portanto, tem que ser equiparado. Então, você vai precisar que, pelo menos, essa outra pessoa também tenha entrado com a ação, também tenha pedido reconhecimento de vínculo. Então, acho que óbvio que ela é um problema, é um risco teórico aqui, mas para ele acontecer, assim, você já vai ter se dado muito mal antes, entendeu? Porque já vai ter reconhecido vínculo. Então, o do reconhecimento de vínculo está mais à nossa cara do que a equiparação salarial, do ponto de vista de risco. Pessoal, vou abrir para mais uma pergunta, e aí a gente vai para o próximo painel. E aí, no próximo painel, a gente... Tem mais duas, então. Já deu? Já foi respondido? Então, só mais uma lá no fundo. Lá no fundo. Tá bom. Tem duas. Então, uma aqui na frente, uma no fundo, e aí a gente vai para o próximo painel. João Viegas, da Alva Investimentos. A minha pergunta seria assim, a gente tem toda a parte de produto, de gestão, e quando a gente pensa no modelo de CLT, óbvio, a gente tem um incremento de custo naturalmente do seu all-in. O que a gente perguntaria assim, cara, eu tenho hoje um especialista de tal área que ganha, não sei, R$13 mil. A gente reduziria esse padrão para 5 mil e pagaria ele através de bônus, efetivamente. Isso é modelo até que de várias corretoras que fazem. Só que como a gente tem um precedente que pagou aqueles 13 mil ali em forma de fixo e distribuição de lucro, como que ficaria essa situação? Porque, na minha visão, o juiz do trabalho vai falar, cara, tu pagava assim antes, só que antes era outro modelo de remuneração. Mas é meio confuso, né? Que a gente entende o histórico, mas não sabe do que aqui para frente como que vai ficar efetivamente. Na nossa visão, desde que o que vai acontecer, né? Você vai encerrar um vínculo societário e vai iniciar um vínculo trabalhista. E aí, a partir do momento que se você faz o negócio correto, você mitiga esse risco, na nossa visão aqui, tá? Então, você começa um novo vínculo, começa uma nova regra. Você estava num vínculo trabalhista, no vínculo societário, você tinha uma regra a ser seguida conforme societário. Você começou e fez essa transição correta para virar um vínculo trabalhista, você fez o vínculo trabalhista e você começa a seguir a regra trabalhista. Aí sim você não pode fazer isso que você falou, porque CLT você não pode diminuir o salário.
E aqui um pessoal, cuidado, né? Dissídio, bem-vindo ao mundo que dissídio, ou seja, salário alto é alto para o resto da vida e continua crescendo, né? Então, até, por exemplo, tem alguns escritórios de assessoria que vão fazer, G5 vão fazer esse movimento geral, e eu já escutei deles falando o seguinte: a gente, no primeiro momento, queria pagar os 10, 13 mil ali para a pessoa, só que a gente foi fazer o seguinte, comunicou o pessoal, se eu pagar 10, 13 mil para vocês, com todos os dissídios, daqui a 5, 10 anos, se você não estiver performando ou por algum motivo o mercado estiver ruim, eu sou obrigado a te demitir, porque você vai começar a gerar prejuízo para a empresa. Então, ter salário alto tem consequências também, né? Ao longo do tempo, a inflação te cobra, o dissídio te cobra, né? Então, mas assim, eu acho que do teu lado aqui, eu acho que o risco é mínimo, desde que você faça a transição de forma correta e não espere anos para fazer. Até porque essa decisão é a decisão que vai mostrar consistência, né? Olha, até o momento em que foi relação societária era assim que funcionava, no momento em que vira uma relação trabalhista, mudamos os valores porque mudou a relação. Acho que o teu risco maior aqui, na verdade, está mais em conseguir manter os funcionários, que estava ganhando 10 pau e, de repente, é 5 bruto, né? E aí a questão de gestão de liquidez, eu já vi muito esses processos de transição, de sair de associado para virar CLT em situações de empresas que estavam tentando minimizar esse risco, e também muita gente acabar indo embora, ou então a própria empresa ter que usar um caixa grande para antecipar dinheiro, porque as pessoas precisam conseguir viver até chegar ao próximo pagamento de bônus agora com esse novo salário. E aí só vale lembrar a recomendação: não paguem bônus, façam acordos de participação em lucros e resultados. É um negócio chamado acordo de PLR, que a gente chama normalmente, que você faz um acordo com os seus empregados e registra no sindicato. Isso reduz sensivelmente os encargos previdenciários em cima de bônus. Se a gente chama de bônus e paga como bônus sem ter esse acordo, ele vira verba trabalhista. Então, tem INSS, incide 13º, tem toda essa história. Por isso que não tem que chamar de bônus, tem que chamar de PLR, que aí efetivamente é de acordo com o lucro, de acordo com o acordo que está registrado no sindicato, reduz muito o custo para a empresa desse custo de folha, né? Para o próprio empregado também é bom, porque ele vai pagar 27,5, mas não paga a parte FGTS e tal, que normalmente vai perto de uns 30, e acaba sobrando mais para distribuir, né? Então, é bom para todo mundo o PLR, né? Tanto para a própria empresa quanto para o próprio funcionário. Então, fica aí também essa recomendação de não migrarem para esse modelo de bônus e sim para o modelo de PLR, que é mais barato para as empresas. Por isso é bom ter uma boa contabilidade. Falou a Bruna lá atrás, que é a nossa contadora. Obrigado. Pessoal, última pergunta. Se tiver pergunta faltando, vocês podem deixar para o último painel, para o próximo painel, tá? O Arthur? Sim. Como que eu cobro uma multa imputada pelo fiscalizador de um CLT? A ideia é se você for multado por quem, assim, em que sentido? Pela CVM, por exemplo, Ambima. Tá, entendi. As questões das responsabilizações administrativas. Isso é do diretor responsável. Tá. Tá, é que aqui acho que a gente vai ter algumas coisas diferentes. Em geral, o seu diretor responsável, que seria a pessoa normalmente o primeiro centro de imputação, né, de responsabilidade CVM e Ambima, em geral é para ser a pessoa que é seu sócio, né? O diretor responsável, CCLT e um monte de gente que não é diretor responsável ser sócio, acho que vai acabar até mudando um pouco. Nem pode ter que ser sócio. Tem que ser sócio, né? Tem que ser sócio. Então, acho que aqui não estamos falando do diretor responsável, estamos falando, então, de alguma multa que a empresa tomou que tem a ver com a atuação de algum funcionário, né? Olha, eu acho que aqui eu não vejo muito problema de você fazer esse tipo de acordo. Eu não sei se termo de regresso. Tem muita gente fazendo o termo de regresso agora. Exato. Normalmente no acordo de sócio já está definido isso, né? Na maior parte dos acordos de sócio você já define ali. Agora nos contratos que você vai fazer vínculo trabalhista ou PJ, você tem que ter algo como um termo de regresso ali, né? Basicamente, você tem que formalizar os mesmos termos que tem no acordo de sócio e nesse termo de direito de regresso no contrato de trabalho, né? E num termo de compromisso isolado com esse trabalhador seletista. Acho que aqui vale, sei lá, pensando alto nessa hipótese, acho que é o tipo de coisa que, inclusive, a geração dessa multa, além do termo de regresso, a gente já também enquadrar como motivo de demissão por justa causa, né? Para que, então, você pega o pacote todo, entendeu? Porque se cobrar só a multa e não demitir, ou se cobrar a multa e demitir sem justa causa, aí eu acho que você começa a ter algum potencial questionamento desse empregado no registro de trabalho, mas, ainda me cobraram uma multa,
né? Então, aí você faz o kit completo mesmo. CLT, se eu tomar uma multa por sua causa, isso é justa causa para ser mandado embora, e também você vai me pagar essa multa de volta, eu vou reter na hora que eu fizer o pagamento. Então, acho que só colocaria isso de uma forma bem organizada para não parecer uma mera cobrança ali que vai dar mais razão para o empregado reclamar. Normalmente sempre acontece por retenção de receita, né? Às vezes só quando a multa é muito grande, aí você vai depois ter que cobrar em juízo, e aí fica um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também desde que tenha esses termos lá. Mas vocês são nossos parceiros, já está tudo correto lá. Então, quando for PJ, CLT, vai estar também correto, fica tranquilo. Pessoal, 5 minutinhos agora, só para a gente ajustar aqui de novo, vocês pegarem um café ou eventual alguma coisa no coffee, então retornem daqui a 5 minutos. Mais uma vez, obrigado ao Cook e ao Igor Barbieri, que é o advogado da WZ, pessoal. Palmas para eles.